Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a introdução à econometria. Veremos as premissas do modelo clássico de regressão linear. Quando queremos calcular o valor central de uma variável, temos várias opções de estimadores, como a média, a moda e a mediana. Geralmente utilizamos a média, pois é um cálculo mais conhecido e mais simples. No caso dos coeficientes de regressão, também temos várias alternativas, como mínimos quadrados ordinários, máxima verossimilhança, método dos momentos generalizados, variáveis instrumentais, dentre outros. Então, por que começamos com mínimos quadrados ordinários? A explicação para isso é o teorema de Gauss-Markov. O teorema de Gauss-Markov estabelece que o mínimos quadrados ordinários é o melhor estimador dos coeficientes de regressão e possui as propriedades estatísticas desejáveis de não tendencioso, consistente e eficiente. A validade do teorema, no entanto, depende das premissas do modelo clássico de regressão linear. O modelo clássico de regressão linear, portanto, é a teoria que sustenta a utilização do mínimos quadrados ordinários. São 5 premissas que devem ser respeitadas. A premissa 1 estipula que o modelo deve ser linear nos parâmetros, ou seja, eles não aparecem elevados a nenhuma potência ou associados a outros parâmetros. Já as variáveis x e y podem ser não lineares. A premissa 2 estabelece que devemos considerar as variáveis mais importantes na explicação. Caso contrário, elas ficam no termo de erro. Observe um exemplo do salário hora. Quando incluídas escolaridade e experiência, o valor mais comum do resíduo é o zero. Quando retiramos, passa a ser um valor negativo, o que quer dizer que a falta dessas variáveis faz com que os salários sejam subestimados de forma sistemática. A premissa 3 diz que o resíduo deve ter variância constante em relação às variáveis explicativas. Nos exemplos, observamos que na regressão de vendas de limonada, a variância do resíduo parece constante, enquanto na regressão do salário por hora, a variância do erro parece aumentar conforme aumentam as variáveis explicativas. A premissa 4 estabelece que não haja autocorrelação no termo de erro, ou seja, não pode haver correlação no termo de erro em relação ao tempo. Isso geralmente acontece quando existe algum padrão não considerado no modelo e que vai para o resíduo. Observe o exemplo. Sabemos de atividades anteriores que vendas e chuva têm uma relação não linear. Quando incluímos a chuva, verificamos que o resíduo não possui relação alguma em relação ao tempo. Por outro lado, quando retiramos a chuva da regressão, o resíduo apresenta uma autocorrelação no tempo em forma não linear. Por fim, a premissa 5 estabelece que não pode haver correlação linear perfeita entre as variáveis explicativas. Em outras palavras, o coeficiente de correlação entre duas variáveis x não pode ser igual a 1 ou a menos 1. Os dois exemplos apresentados, portanto, respeitam essa premissa, pois a correlação entre temperatura e panfletos é de 0,80 e da experiência e escolaridade é de menos 0,18. Existem diferentes formas de apresentar as premissas do modelo clássico de regressão linear. Apresentamos aqui de uma forma compacta. Você pode estar se perguntando o que acontece com o estimador de mínimos quadrados ordinários quando alguma dessas premissas não é respeitada. Nesse caso, usaremos outro estimador, mas isso será assunto das próximas unidades. Como próxima atividade, temos a atividade prática Laboratório 4. E até a próxima aula.